iniciando o programa Alegrias de Viver, esse programa que é cheio de alegria, de coisas boas. E é isso mesmo que nós desejamos a você, que você possa ter um programa leve, alegre, que traga algo de positivo para a sua vida. E especialmente nessa obra que nós estamos realizando, que se chama Lindos Casos de Chico Xavier, do escritor Ramiro Gama, nós podemos sentir uma vibração, uma alegria, porque trata-se aí, como você está vendo, da vida do nosso querido Chico Xavier. E assim, nós estamos aprendendo bastante a respeito das passagens da vida do Chico. E eu convido você a conhecer os capítulos anteriores, caso você esteja aqui pela primeira vez, porque nós já abordamos vários momentos, desde quando Chico era garotinho e aquele período da vida dele em que ele perdeu a sua mãe, e enfrentando muitas dificuldades, ficando com uma madrasta, sendo judiado por ela, e depois ele conseguiu, então, ter vamos dizer assim, uma mãezinha postiça, que é a dona Cidália, que ajuda muito o Chico, que compreende tudo que acontece com ele. Então são momentos muito especiais da vida do Chico, que se você não conhece, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E se você já conhece, vamos relembrar, porque nunca é demais, sempre temos ensinamentos bons. E no programa anterior, nós falamos, Dona Maria João de Deus traz um remédio para o Chico. Um remédio muito especial, que vale não apenas para o Chico, mas para nós mesmos. Então, o título do capítulo, O Remédio, dê uma escutada, assista o vídeo anterior para você compreender qual foi a dica, qual foi o conselho tão valioso de Dona Maria João de Deus para o Chico. Muito bem, vamos iniciar então. Pegue seu livro, seu caderno, faça as suas anotações, porque isso é sempre importante. Quando você quiser rever o assunto, quiser lembrar aonde está determinada história, eu gostaria de contar, de comentar com alguma pessoa, você tem lá tudo anotado certinho no seu livro. Eu sou Solange Salman Godoy, para quem não me conhece, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs. Com muita alegria, como sempre Solange fala, nós voltamos a esse livro que vai elucidar muitas coisas bonitas que podem também nos ajudar bastante. Particularmente, essa é uma das histórias que as pessoas têm, às vezes, recordações, porque ela é tanto instrutiva, como ela é prosaica, ela é até engraçadinha, e que pela sua simplicidade e pelo seu caráter de um ensinamento que qualquer um de nós pode pôr em prática, ela se torna uma história que é útil constantemente em nossa vida. Nós aprendemos com Jesus, num dos capítulos do Evangelho, que os brandos herdarão a terra. É uma das bem-aventuranças. E a brandura, a pacificidade, que garante ao homem que tenha isso dentro de si, a possibilidade de herdar, não um terreno, não uma fazenda, não um sítio, mas herdar a terra. Herdar significa permanecer como o sucessor, tomar posse daquilo que alguém que morreu te legou. Então, a velha terra está morrendo. A terra do planeta de prova e expiação está nos estertores finais. Quem vai poder herdar o que sobrar, e no caso o mundo de regeneração, está dito por Jesus, lá neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É uma fala que tem consequências profundas quando nós analisamos, porque a mansuetude é o estado não belicoso, é o estado não agressivo. Não é o estado em que você não corrija as pessoas, em que você não oriente como fazer, em que você não diga, olha, isso está errado, isso não pode ser feito. Não é o estado que impede que você oriente e recoloque no rumo aquilo que saiu do rumo. Não. É o estado em que você
não vibra com raiva, com agressividade, com a indignação que quer triturar as pessoas, que quer acabar com elas. Porque isto não é mansuetude. Mansuetude é você ver o erro, é você corrigir, repreender quem está fazendo errado porque não sabe, mas continuar em equilíbrio, continuar amoroso, continuar devotado. Diferente de quando você vê o negócio e você tem vontade de subir pelas paredes e enforcar a pessoa. Eu não digo que você tenha feito isso ou que vai fazer, mas o querer fazer isso, que é o impulso inicial, representa aquilo que a gente carrega. Então, Chico está nesse projeto de continuar a tarefa que ele vem realizando do século anterior na personagem de Allan Kardec, e ele agora tem que vivenciar experiências diferentes, porque ele está em relação com muita gente. Tem muita gente que está ajudando, tem muita gente que está atrapalhando. E os lindos casos vão mostrar para nós como que a espiritualidade vem orientar aquelas primeiras impulsividades do coração daquele rapaz idealista, daquele jovem que quer fazer coisas boas para todo mundo, mas nem todo mundo está querendo recebê-las. Por isso, o capítulo de hoje tem uma ligação muito grande com todos nós, uma vez que também é um conselho que, se você deseja herdar a terra, através da mansuetude, através do equilíbrio, será muito bom que você aprenda a fazer aquilo que aconselharam do plano espiritual para o Chico fazer, como uma medida de controle de si mesmo. Então, nós vamos ver com a Solange. Quer comentar alguma coisa, Solange? Não, André, perfeito. Nós vamos a nossa primeira atividade com esse capítulo que se chama, Solange, como é? Água da Paz. A Água da Paz. Olha que legal isso. Então, nós vamos ver na tela o texto para você acompanhar a leitura conosco. Em torno da mediunidade, improvisam-se ao redor do Chico acesas discussões. É? Não é? Viu? Não viu? As pessoas em torno do Chico, umas querendo saber mais do que as outras, umas querendo ser mais importantes. E o médium sofria, por vezes, longas irritações, com a finalidade de explicar sem ser compreendido. Imagina, alguém que estudou, que fez todo o projeto do Consolador Prometido, e que carrega consigo toda a sabedoria. O Chico costumava dizer aos mais íntimos, quem nos conta isso é uma das suas mais íntimas companhias na Terra, que depois também é contado mesmo pelo Geraldo Lemos Neto, um dos seus mais próximos cooperadores por alguns anos, que o Chico dizia para eles que desde criança, como ainda não tinha nem capacidade às vezes de ler com rapidez, ele guardava todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo de cabeça, de memória. Ele tinha de memória o Evangelho na sua mente espiritual. E ele sabia o que estava escrito, sem precisar ver. Então, você imagina um espírito desse teor, com essa profundidade, essa fluência, essa capacidade, que fora ele próprio, aquele que organizou todas as obras básicas, ter que conversar com um monte de gaiato, um monte de Zé Mané, dando palpite, chutando a bola cada um pelo que ele acha que é, sem nunca ter estudado nada. E o Chico tinha que explicar para essas pessoas. E essas pessoas nem sempre queriam entender, queriam ter razão, isso sim, né? Você já viu que certas pessoas, Solange, elas não querem entender, elas só querem ter razão. Então, algumas pessoas, quando vão dar uma opinião, elas dizem assim para você: você não acha que o negócio tem que ser assim, 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 assim? Elas não perguntam se aquilo que ela quer que seja é correto. Ela já põe você na parede e fala: você não acha que eu tenho razão quando eu digo isso, 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 isso? Já é sim ou não? Sim. Você tem que dizer um sim para ficar de bem com a pessoa, mesmo que ela esteja errada. Você tem que dizer não, não acho. E aí uma pessoa fica ofendida,
né? Então imagina isso, como é complicado. As pessoas muitas vezes não chegam e perguntam assim, escuta, eu tenho uma dúvida, estou pensando dessa forma assim, desse jeito, você acha que é correto? Você acha que isso é plausível que eu pense? Não. Você não acha que eu tenho razão? Não, peraí, não, você não tem razão. Então o Chico ficava nesse entrechoque. E naturalmente uma pessoa que vive nesta condição acaba ficando o quê? Nervética. No mínimo, né? No mínimo nervosinha. Irritada. E às vezes explica e a pessoa faz de conta que ouve, mas depois volta tudo ao começo. Ah, mas essa explicação é bonita, mas para mim não tem valor, não serve não, eu quero fazer do meu jeito. Então, o que acontece? Chico fica irritado. Vamos voltar ao texto aí na tela. E o médium sofria, por vezes, longas irritações, a fim de explicar sem ser compreendido. Por isso, à hora da prece, achava-se quase sempre desanimado e aflito. Ele estava então na hora de rezar com essas inquietações, né? E certa vez o espírito de sua mãezinha, Dona Maria João de Deus, o espírito da primeira mãe, compareceu nesse momento em que ele está se elevando pela oração e o aconselhou: meu filho, para curar essas inquietações, você deve usar a água da paz. Água da paz. E então, o que fez o médium? O médium, satisfeito, procurou o medicamento em todas as farmácias de Pedro Leopoldo. Água da paz, água da paz. Não encontrou. Recorreu a Belo Horizonte e nada, não encontrava esse remédio, a água da paz. Ao fim de 2 semanas, procurando, comunicou à mãezinha desencarnada o fracasso na busca. Mãe, você mandou eu procurar a água da paz porque eu preciso, né, ficar mais calmo, mas eu já procurei aqui em Pedro Leopoldo, já procurei aqui em Belo Horizonte, mandei até em Belo Horizonte procurar, nenhuma farmácia tem. Como é que eu faço para enxergar? Olha só, né? Como a mente ingênua, a mente simples, pura, está pensando que é um remédio que bebe para que você possa... Existe xarope de fumaça, já ouviu falar, não existe? Você conhece xarope de fumaça. Existem os xaropes, os remédios com os nomes estranhos. Essa água da paz parece, né? Mais aquelas né? água velva, né? Tem um monte de remédio que tem nomes simplórios. Esse tipo de calmante, né? Água da paz. Água da paz. Então ele procura, não encontra nada. Aí o que acontece? Vamos acompanhar a leitura. Dona Maria sorriu e informou: ah, Chico, não precisa viajar em semelhante procura. Você poderá obter o remédio em casa mesmo. A água da paz pode ser a água do pote. Quando alguém lhe trouxer provocações com a palavra, beba um pouco de água pura e mantenha esse pouco na boca. Não a cuspa fora, nem a engula. Enquanto perdurar a tentação de responder, guarde a água da paz banhando a língua. Ou seja, mantenha a língua debaixo da água dentro da boca. Aí então, depois que a mãe falou isso para ele, o que ele fez? Ele entendeu o que ela queria dizer. O médium, Chico, baixou então os olhos desapontado. Compreendera que a mãezinha lhe chamava o espírito à lição da humildade e do silêncio. Meu filho, em vez de eu falar para você, não responda não, tenha paciência, a mãe faz ele buscar um remédio que ele achava que era na farmácia que encontrava. E olha como são os espíritos são safados, né? Podia a mãe falar para ele já desde o começo, meu filho, é isso que eu pensei. Falei, deixou o homem procurar por 2 semanas, não sei quantas semanas. E não encontrou. Nada. E ela sabia disso. Claro. Então, isso é para ver a importância daquilo que ela estava recomendando. Então, depois que ele procurou e não achou, ela explica para ele: olha, a água da paz você não precisa comprar na farmácia, ela está aqui na sua casa. E ela quer dizer com isso aquilo que para nós também serve. O ambiente mais calmo, o ambiente mais harmônico, você não consegue nos supermercados, nas lojas.
Muitas pessoas saem de casa infelizes e vão gastar dinheiro em shopping para achar que comprando roupa nova, sapato novo, coisas diferentes, ela vai ser feliz. Compra tudo, volta para casa, guarda tudo no armário e continua triste, continua chateado, continua nervoso, porque não mudou o que era importante mudar. Ela está então dizendo: meu filho, para você não ficar assim irritado, quando você tiver aquela vontade de esganar, ou de morder, ou de xingar, tome um pouco d'água. Quer dizer, controle-se. Mantenha a língua molhada, não jogue a água fora nem engula. E só quando terminar a vontade de responder meio atravessado, aí você então, aí pode beber o resto da água. Ai, como aquela história, lembra do Saraiva? Aquele personagem que odiava pergunta idiota, e quando alguém falava uma besteira, ele já... ele ficava louco. Aí a mulher: calma, Saraiva, calma, Saraiva, calma, Saraiva, calma, Saraiva. Aí, quando passava o surto, ela: tá calminha agora, Saraiva? Aí ele falava assim: ai, agora tô. Mas esse agora tô é a consequência da água da paz. Porque de verdade, algumas coisas, e é natural que seja assim, elas contrariam, elas irritam, elas criam problemas desnecessários. E então, para que o médium, porque aí vem o equilíbrio do médium, uma pessoa que não tem faculdade mediúnica aflorada, como era o caso do Chico, é mais casca grossa, né? Ela pode dar um estrilar com alguém ali, dar um arranca-rabo, e ela se mantém firme, mantém-se naquele mesmo padrão, mais tosco. Que não tem mediunidade. Que tem mediunidade, mas não aflorada, porque todos nós temos mediunidade. Certo. Só que algumas pessoas já possuem uma tarefa com a mediunidade, outras não. Então, essas outras que são sensíveis, e todos nós somos sensíveis, porque a mediunidade ela é da natureza biológica do nosso corpo. Porém, não temos ainda condições de sentir a presença de entidades, saber ter ideias na cabeça para falar, para escrever ou coisa do tipo. Essas pessoas estão influenciadas por entidades, só que elas têm uma casca mais dura. Então elas podem, muitas vezes, ter lá os seus arranca-rabos e continuam do mesmo jeito, né? Toscas do mesmo jeito. O couro é grosso. O couro é grosso. Você imagina, você tem na sua casa, na gaveta de talheres, uma faca que precisa ser afiada. Você precisa fazer fogo. Você não tem... está no campo, está passeando. Você está precisando acender uma fogueira. Você não tem isqueiro, você caiu no lago, molhou o fósforo, você não tem como fazer. Então você arruma um material e o que você vai tentar fazer? Você vai tentar bater duas pedras, para produzir uma fagulha, uma faísca. Quem sabe caindo no algodão, aquela faísca acende o algodão e ele pega fogo e você faz uma fogueira. Mas você usa duas pedras. Depois que você conseguiu atritar as pedras e elas dão a faísca, o que acontece? A faísca vai produzir o fogo, se você tiver sorte, e as pedras continuam pedras. Elas continuam lá do mesmo jeito, talvez tenha ficado uma lasquinha, que ela perdeu uma lasquinha, mas ela continua sendo pedra. Então, essas pessoas que são mais pedras, mais assim, toscas na sensibilidade, elas não sofrem tanto esse impacto, né? Não sofrem tanto isto. Porém, se há alguém que tem uma sensibilidade, uma pessoa como é o médium já desenvolvido, quando ele entra no circuito de uma altercação, de uma situação de contrariedade que ele não sabe como resolver e ele vomita, ele entra na sintonia daquela outra parte, o que acontece? Essa altercação que às vezes ele, como médium, vai ter que fazer com pessoas que são mais toscas ou que são aquelas que não entendem as questões da mediunidade, da sensibilidade, às vezes a dureza, a rispidez do ambiente atrapalha o processo da mediunidade. Então o que acontece, né? Olha só, às vezes você tem uma faca, como eu estava dizendo, a faca tem a necessidade de ficar afiada para você cortar
os legumes, cortar as carnes. Quando ela vai perdendo o fio, ela vai ficando inútil. E o que você faz? Quando você precisa afiar a faca, você precisa passar a faca num esmeril ou em um afiador, que é mais duro do que o aço para aquilo. Vai arrancar pedaço. Para que o aço possa cortar de novo, que ele volte a ter o fio, alguma coisa tem que desbastar, tem que cortar aquele pequeno espaço onde o gume precisa voltar a ficar afiado. Ou seja, o aço perde pedaços. Em casa eu tenho um amolador de facas, que quando a gente vai fazer a afiação, a gente passa o aço, e eu costumo colocar um papel embaixo, um papel desses enxugão, porque todas as vezes que eu vou amolar, ficam pedaços, ferpinhas de aço em cima do papel. Eu vejo lá. Mas ele passou por isso para ele ficar mais afiado. A faca fica boa, mas ficam pedaços no papel. Então o médium, quando está numa altercação, quando ele está num processo de desajuste, quando ele está indignado, quando ele está com raiva de alguém, ele vai perder. Porque o mundo continua, as pessoas continuam ríspidas, agressivas. E se ele entrar nesse mesmo ambiente, o que acontece é que ele vai suportar as reações de angústia, de vibração. Então o Chico costumava dizer, e ele diz isso, vários biógrafos também relatam, que toda vez que ele se irritou com uma pessoa, ou que ele teve que falar mais duro com alguém, ele ficou uma semana de cama. O processo vibratório dele foi muito ferido. Então, a mãe está dizendo a ele, meu filho, não entre nisto. Mantenha o seu equilíbrio. E como é que você vai fazer isso? É claro, né? Você não vai conseguir convencer uma pessoa que não quer ser convencida. Por mais que você explique, aqueles que têm opinião própria vão querer continuar com a opinião própria. E uma das coisas mais difíceis que eu posso dizer a vocês, no movimento espírita, nas reuniões, nas casas espíritas, entre os espíritas, uma das coisas mais difíceis de encontrar é uma pessoa no movimento espírita que reconheça que errou, que peça desculpa, que diga, não, realmente, eu me equivoquei. E quanto mais ela é importante, quanto ela mais é reconhecida publicamente, mais difícil ela se faz para dizer que se equivocou. Eu conheço uma pessoa que eu admiro, porque é uma pessoa bastante devotada ao movimento espírita, que em determinado vídeo, ela falou uma coisa que estava errada. Esse vídeo está publicado na internet. Ao estudar o assunto, eu percebi que aquela informação que ela havia passado conflitava com outras informações de outras pessoas sobre o mesmo tema. Inclusive falando de uma passagem que o próprio Chico tinha contado. Então eu tomei a liberdade de escrever para essa pessoa e disse, olha, eu assisti um vídeo seu, na qual você disse que o Chico te disse tal coisa assim, 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 assado. Eu gostaria de saber se é isso mesmo. Aí ele me respondeu assim, não, não é verdade, eu não disse isso. Eu respondi para ele, tanto disse que eu estou enviando para você o trecho do vídeo em que você disse isso, tá filmado. Ora, eu informei que ele errou. Ele disse que não errou, que ele nunca disse isto. Eu mandei um vídeo para ele onde ele está dizendo textualmente isto. E ao invés de a pessoa dizer, nossa, é verdade, André, olha, eu me equivoquei mesmo, quis dizer uma coisa e falei outra. Não é que eu estava falando para pessoas que eram de outra religião e não sei o que. Fiz uma comparação. Ele deu uma engambelada para dizer que ele ainda estava certo. Ou para justificar por que ele tinha dito daquele jeito. É tão mais simples, tão mais bonito. Fala assim, olha André, muito obrigado. Realmente existe esse equívoco.
Ela fala, não, foi uma das primeiras palestras que eu fiz sobre esse tema para pessoas que não eram espíritas. Ah, tá bom, mas você errou ou não errou? Porque você disse que não tinha falado. Não era mais bonito dizer, olha, não, realmente, eu me equivoquei, eu falei isso, eu vou até entrar em contato com a pessoa que fez esse vídeo, para quem sabe colocou uma legendinha embaixo dizendo que não era aquilo, era outra coisa. A comparação que eu devia fazer não era com aquela, era com uma outra. Põe lá uma legenda, porque isso me fez buscar uma correção com a própria pessoa. Mas onde é que estava a humildade? Essa pessoa, eventualmente, esteve com o Chico várias vezes. Aprendeu o quê? Aprendeu a reconhecer o erro? Não. Ah, porque eu falei aquilo, é um dos primeiros vídeos, é um vídeo antigo, mas e daí? Mas falou besteira, não falou? Reconhece que falou. Eu mandei um vídeo para você, é você mesmo que está lá. Então, ora bolas, quanto custa uma pessoa dizer, e aí nós nos referimos a todos nós, que ela se equivocou? Quanto? Quanto custa? Dói? Arranca pedaço? Ou é um exercício de maturidade para o espírito? Você briga com a sua esposa dentro de casa, fala uma bobagem, a sua esposa fala para você uma besteira, aí vão à noite para o centro, falar da necessidade do perdão, do amar o próximo, pediu desculpa primeiro, disse a ela, me perdoa, eu falei um monte de besteira que eu não estava pensando, estou perturbado. Você vai falar isso? Não, a pessoa vai subir em cima de mim. Não, vou lá pregar o evangelho. Vai pregar o quê? Devia pregar a cara num prego de orgulho e mudar as coisas para você primeiro, para depois falar do evangelho. Ou devia contar em público o que você mesmo fez. Olha, eu vou falar da humildade, mas para falar da humildade eu preciso de uma coisa. Para vocês verem como é difícil. Hoje mesmo discuti com uma pessoa da minha família e eu falei um monte de coisa feia, eu estava nervoso, eu perdi o equilíbrio. E até hoje eu não pedi desculpa. Até agora, eu queria usar agora esse momento publicamente para pedir perdão. Para fulano ou para fulana. Porque não é digno de eu ter que falar com vocês sobre uma coisa que ainda meia hora atrás, 1 hora atrás, 2 horas atrás, eu mesmo não fiz. Que coisa linda é isto, assumir. Porque nós não estamos no mundo dos perfeitos. Então, quando a mãezinha do Chico fala para ele, equilibre-se. Porque numa altercação, a pedra vai continuar pedra, mas a faca vai perder o aço. Se você precisa dar um equilíbrio, se você precisa ser sensível, não entre no ambiente de quem está te irritando. Deixe falar. Deixe. Diz o Evangelho em uma das passagens que é caridade deixar um tolo falar. Está lá. Uma das formas de caridade é deixar que alguém mais tolo tenha razão. Ah, que bom. Às vezes a pessoa precisa. Conta uma história, Solange, um dos governantes do Brasil, se não me engano, era Getúlio Vargas. Ele tinha um hábito muito interessante. Todo mundo que chegava, os seus conselheiros de gabinete, chegavam para ele e diziam, o senhor tem que fazer, sabe isso assim, assim, assado, tem que ser desse jeito, parari, parará, parará, parará. E ele deixava o homem falar. Aí, depois de um certo tempo, ele dizia para o homem assim, nossa, não é que você tem razão? Aí a pessoa ia embora feliz, porque tinha sido acolhida, tinha tido razão. Entrava na sequência o segundo ou o terceiro conselheiro. O terceiro chegava para o presidente e dizia, presidente, isso não pode ser feito desse jeito, porque isso tem esse problema, tem mais aquele problema, tem outro problema. Oposto do que o primeiro tinha falado. E dentro da sala tinha um secretário dele que estava vendo tudo isso. E quando terminava de falar, esse segundo, que estava se opondo, sem saber que o primeiro tinha falado no sentido e ele agora estava falando no outro, o presidente ouvia tudo o que ele tinha para falar, dizia para ele assim, com uma cara de compenetrado, nossa, sabe, no fundo, eu acho que você tem razão. Ai, o cara saía feliz, ai, o presidente disse que eu tenho razão.
ia embora contente. Aí então, não tinha mais ninguém, estava só o presidente e o secretário disse assim, eu posso falar uma coisa, senhor? Pode. Entrou o primeiro aqui, o senhor disse, falou, no sentido A, o senhor disse que ele tinha razão. Aí entrou o segundo, falou o oposto dele, falou tudo contra o que ele tinha falado, e o senhor falou que ele tinha razão. Aí o presidente olhou para o secretário e disse para ele assim, não é que você tem razão? Não é que você tem razão? Porque de verdade o presidente, era ele que decidia. Mas cada um que estava oferecendo uma opinião queria ter razão. Ao invés de se opor, se dizer, não, você está errado, e aí teve o contra-ataque, e aí o presidente ia ficar a favor de um, ficar a favor do outro, um ia ficar com raiva do outro. Não, você tem razão, o secretário tem razão, porque era verdade. Aí o presidente chegava lá e decidia o que ele queria, o que ele achava que era certo. Sem discussão nenhuma. Sem discussão, porque era ele que decidia. Ele não tinha que agradar ninguém. Os conselheiros estavam dando orientações, mas ele é que tem que decidir. Então, quando a mãe do Chico fala para ele, olha, guarda a água da boca até que você passe a vontade de responder, é mais ou menos assim, você tem razão, é verdade. Nossa, muito obrigado. Né? Coisas assim simples. Para preservar o equilíbrio vibratório do médium. Porque o médium está em contato com a espiritualidade. Aquela pessoa que está tendo aquelas opiniões grotescas, aquelas palavras rudes, está atacada por entidades que justamente querem usar essa pessoa para ferir o estado vibratório do médium sensível. O Chico era muito atacado. Só que como o Chico não servia facilmente aos interesses negativos, ele tinha autodomínio, o que essas entidades faziam? Usavam pessoas, como até hoje usam pessoas do entorno de qualquer trabalhador para desanimá-lo, para fazê-lo ficar assim, abatido, para fazê-lo ter raiva e perder a sintonia com os bons espíritos. Você falou, é verdade, você tem razão. O outro vem, faz assim, nossa, é verdade, vou pensar, eu acho que você tem razão. E você faz o que você deve fazer. A minha mãe, quando a gente conversa sobre esse tema, ela fala assim, a gente pega o tapetinho, chacoalha o tapetinho e põe no mesmo lugar. É assim mesmo, né, Solange? Essa é antiga, isso mesmo. Chacoalha, a pessoa passa o pé lá, esse tapetinho está no lugar ruim, não pode ser aqui, põe ali. É verdade, né? A pessoa vai embora feliz que você ouviu, aí vem a outra, não, esse tapete não pode ficar lá não, tem que ficar aqui. Você fala, é mesmo, é. Aí vai embora, você pega o tapetinho, chacoalha assim e põe no mesmo lugar. Onde você acha que famoso ditado, entrar por um ouvido e sai pelo outro. Mas não só pelo fato de você não dar atenção àqueles que querem te irritar, mas pelo fato de você não se irritar. Exato. Porque você pode entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas dentro de você ter feito um reboliço e você está fumegando. Não, evitar isso, que é o que a mãe do Chico está dizendo. Se você perder a capacidade de equilíbrio, você vai criar problema para nós. Você vai ter problema para nós. Tem uma história, não sei se ele vai contar, mas nós já lemos em outros biógrafos, Solange, que o Chico tinha um cachorro que estava muito doente, dava muito trabalho para ele. Ele chegava tarde da noite do trabalho, ainda tinha que cuidar do cachorro, tinha que limpar a sujeira do cachorro, o cachorro não andava mais. Chico amava muito o cachorro, mas Chico tinha muito trabalho. Então, um belo dia, o Chico chega em casa e o cachorro está morto. O cachorro morreu. Aí o Chico fica triste porque o cachorro morreu, e não sei o que, enterra o cachorro. Aí o que passa? Uns 3, 4 dias depois, o Chico fica sabendo, por intermédio de alguém, que o cachorro tinha morrido não é de morte natural. O cachorro tinha morrido de morte matada. A vizinha do Chico, vendo o trabalho do Chico, vendo o sacrifício do Chico, ainda vendo aquele cachorro agonizante que não morria, ela pegou e jogou veneno pro cachorro, o cachorro comeu o veneno e morreu. Para livrar o Chico do problema. Quando o Chico ficou sabendo disso, ele ficou tão chateado com a vizinha.
não ficou com raiva da vizinha, ele ficou com pena do cachorro. Mas por que ela matou? Eu gostava dele, eu estava cuidando. Então isso ficou dentro do Chico, essa mágoa. A partir desse dia, Emmanuel não conseguia sintonia com o Chico. Espíritos amigos iam se aproximar dele para psicografar, não conseguiam. Uma semana sem o Chico sentir a presença de nenhum espírito. Aí um belo dia ele fez uma prece e disse: vocês me abandonaram, vocês deixaram eu à mercê, eu não sei, eu estou esperando vocês não aparecem. Aí apareceu Emmanuel: meu filho, faz uma semana que a gente está tentando entrar em sintonia com você e a gente não consegue, porque seu coração está magoado. Você ficou triste porque a vizinha jogou veneno para te livrar de um problema. Ela não entende. Ela tinha pena de você. Ah, mas eu gostava do cachorro. Eu sei, nós sabemos. Mas ela estava com compaixão a seu respeito, queria livrar você desse problema grave. Ela comete um deslize, que é jogar veneno para o bichinho. Mas ela tinha boa intenção. E você ficou com essa mágoa. E por causa dessa mágoa a gente não consegue escrever nada por você. E o que eu faço? Pergunta o Chico. Ah, se você quer voltar ao que você era antes, vai na casa da vizinha, bate palma lá, diz para ela: minha filha, eu queria saber o que você gostaria. Você tem algum sonho? Você pede para ela dizer para você que sonho que ela tem, que ela gostaria de ter. Todo mundo pobre, né? Todo mundo Chico pobre, a vizinha pobre. Bem, se você quiser corrigir isso para a gente continuar trabalhando, vai lá e fala com ela. Pergunta o que ela tem sonho de ter. No dia seguinte, então, vai lá o Chico. Bate na porta. Ô, dona fulana, Chico, você aqui, querido, que bom. Ai, você, o que eu posso fazer por você? O Chico olha para ela assim, né, e fala: minha filha, eu queria saber se você gostaria de ter algum sonho que você queria realizar, que você nunca teve. Ela falou assim: ah, Chico, sabe, a gente é tudo pobre, a gente é simples, a gente vive de uma forma tão fácil. Mas você sabe, Chico, falando agora, eu tô pensando, eu sempre quis ter uma máquina de costura, nunca tive. Tenho que fazer minhas costurinhas tudo na mão, leva um tempão. Eu pensei, se um dia eu tiver uma máquina de costura, isso nos idos de 1930, alguma coisa assim. Ai, como eu seria feliz. Aí então, né, o Chico já pensou: nossa, máquina de costura custa uma nota. Mas ele não falou nada. Falou: nossa, é mesmo, que sonho bonito que a senhora tem, né? Ah, tudo bem, depois eu volto a conversar com a senhora, deixa que eu estou indo para o trabalho. Aí o Chico saiu, se despediu da mulher, a mulher agradeceu. O Chico está andando no trabalho pensando: nossa, ela quer uma máquina de costura. Aí aparece Emmanuel para ele: máquina de costura, Chico, e aí? E aí? Aí o Chico olhou para ele assim: e aí o quê? Então, ela quer uma máquina de costura. Aí o Chico falou mentalmente com o espírito Emmanuel: mas você sabe quanto custa uma máquina de costura? Naquele tempo tudo era caro, né? Aí o Emmanuel responde para ele: você já ouviu falar em prestação? Emmanuel não levava nada invertido. Você já ouviu falar em prestação, Chico? E o Chico então entendeu. O Chico foi na loja, comprou uma máquina de costura, pagou em prestação, mandou entregar na casa da senhora uma máquina de costura por uma pobre, que era o sonho dela. Quando a mulher recebeu a máquina de costura, só faltou ela ajoelhar e beijar o pé do Chico. E ela começou a abençoar o Chico, começou a dizer: Chico, que coisa linda, só você para cuidar de uma pobre como eu, uma máquina de costura, e papai. E a partir daquele momento que ela se demonstrou tão agradecida, o Chico ficou tão comovido com ela, que seu coração lavou a mágoa. A mágoa do cachorro que tinha sido envenenado. E ele recuperou o equilíbrio. E no dia seguinte os espíritos puderam usar sua mediunidade pura, porque ele já tinha esquecido
com a bênção dos agradecimentos, da postura de emoção da vizinha por ele, já tinha esquecido o mal que ele guardava no coração. Então você vê, né, a água da paz, a mente em equilíbrio, a capacidade de pedir desculpa, mesmo que a culpa não tenha sido sua, a capacidade de reconhecer seu erro e agradecer por alguém ter te ajudado a encontrá-lo. Eu te agradeço por você ter me alertado, porque de verdade fui eu que falei. Esse equívoco, é um equívoco mesmo, foi sem querer, eu não sabia que eu tinha falado dessa forma, foi equivocado, eu sei qual é o correto, mas eu estranho disso ter ficado registrado, eu vou pedir para corrigir. Nossa, mas que bênção que alguém tenha visto, eu ao invés de sair falando mal de mim, falando que eu estou inventando, falando como os caluniadores costumam fazer, inclusive com a prova do vídeo, ao invés de fazer isso, você me procurou, você me alertou e olha, como é bom ter alguém que queira que a verdade esteja preservada, ao invés de sair falando por trás. Não seria bonito isso? É a água da paz. Não, mas foi uma... Não, eu não disse isso. Não disse, tá aqui, ó. Tá aqui, você falou, tá aqui na parte, minuto tal, do vídeo tal, tá aí, eu tô mandando pra você. Ah, mas é as primeiras palestras que eu fui fazer, era um grupo novato, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, tá, mas falou, não falou? Não é mais fácil dizer a verdade, eu errei. Mas e o orgulho? E a dificuldade de pedir desculpa para a esposa ou para o marido pelas agressões verbais, pelas altercações do descontrole? É nessa faixa que as entidades atuam, que os espíritos atrasados que querem atrapalhar a orientação espiritual cristã, eles se metem nessas brechas e eles então fazem a pessoa escorregar na casca de banana, cair com a cara no chão. Isso tudo é um ensinamento muito importante, que nós às vezes nos esquecemos. E basta uma historinha como a água da paz para a gente lembrar, né, Solange? É muito bonito, porque a cada capítulo desse livro você vê um ensinamento valioso. Como eu comentei com vocês sobre o vídeo da semana passada, Dona Maria João de Deus, ela sempre vem, ela sempre coloca, às vezes numa palavra, numa frase, algo que é valioso e algo que às vezes a gente passa por cima e fala, mas isso eu já sei. Só que é diferente quando você tem que viver. E quando a gente enfrenta esses obstáculos, aqui, é lógico, nós estamos estudando sobre a vida do Chico. E o Chico, como o André disse, tinha essa mediunidade mais aflorada. Mas cada um desses ensinamentos é para cada um de nós. Especialmente quando, num capítulo como esse, falando sobre a humildade, sobre a água da paz, sobre a forma pela qual nós conseguimos combater o nosso orgulho. Porque todas as vezes que nós queremos rebater um comentário ou colocar a nossa indignação para fora, e isso é muito comum, todos nós temos esses momentos. Todas as vezes que a gente quer fazer isso, nada mais é do que esse orgulho, querendo ter razão, querendo colocar aquilo que acha, querendo impor os seus pensamentos. Em muitos momentos nós passamos por isso. E literalmente, essa água da paz, se nós ainda não conseguimos manter esse controle, que é como o André falou, manter a calma, respirar fundo, vamos manter a paciência, não vamos por esse caminho. Então, essa dica da Dona Maria, vamos pega um copo d'água, enche a sua boca de água e fica com ela na boca. Você não vai tomar, você não vai colocar para fora, mas você vai segurar aquilo. E aí isso vai te ajudar até o momento em que vai chegar um dia que você não vai precisar mais tomar a água. Você já vai ter isso meio que automatizado no seu ser. E aí você vai conseguir se conter. É um belo ensinamento que eu acho que vale a pena todos nós praticarmos. Isso aí, Solange. Estamos finalizando o nosso programa Alegria de Viver com o nosso querido Chico, lindos casos. Mas tem mais lindos casos logo na sequência. Se você tiver o livro, já vai lendo. É muito bonito. Mas, se não tiver, esteja conosco no próximo programa. Tá bom? Grande abraço. Grande abraço. E até lá. Beijão. Tchau, gente.